Em 2014, algo estranho apareceu na PlayStation Store. Era só uma demo chamada PT, jogável, misteriosa, sem explicações. Ninguém fazia ideia do que era, mas quem jogou nunca mais se esqueceu. Ele era claustrofóbico, perturbador e diferente de tudo no gênero de terror da época. E quando descobrimos que tudo aquilo na verdade era o teaser de um novo Silent Hill, dirigido por Hideo Kojima e Guillermo del Toro, que já trabalhou em filmes como Pinóquio, Hellboy e Labirinto de Fauno, e Norman Reedus como protagonista, a internet foi a loucura. E se hoje em dia eu te contasse que esse jogo seria lançado com essas pessoas envolvidas no projeto, você provavelmente acharia que seria fake de tão incrível e ao mesmo tempo difícil que seria de lançar um jogo como esse. Foi como um sonho que acabou se tornando um pesadelo. Silent Hills foi cancelado e PT foi apagado da história digital. E a única coisa que restou foi apenas memórias e saudades de algo que nunca existiu. E hoje, nesse vídeo, eu trago a história do que poderia ter sido simplesmente o melhor jogo de terror já lançado, e eu também irei contar sobre Silent Hills. Irei falar do seu nascimento até a sua morte. PT não era um jogo completo, ele era um teaser interativo, uma demonstração do que o jogo poderia se tornar no futuro. Mas mesmo assim, ele redefiniu o terror psicológico nos games, tanto que muitos anos depois, games como Resident Evil 7 e Layers of Fear se inspiraram nesse jogo. E o jogo, bom, você acordava num apartamento comum, ou o que parecia ser, sem memórias e sem contexto de nada. Você estava sozinho, ou parecia estar, e logo percebia que você estava preso num ciclo, num looping de corredores. Mas a cada volta, alguma coisa mudava naqueles corredores. Você não se sentia tão sozinho quanto antes, a tensão aumentava, e o que parecia repetitivo acabava se tornando cada vez mais imprevisível. E diferente de jogos como Resident Evil 7, onde você podia usar armas durante o jogo, aqui na demo não. A única coisa que você podia fazer era andar, observar e usar a lanterna do jogo. Esse jogo ele explora muitos possíveis medos e fobias que o jogador poderia ter, como claustrofobia ou entomofobia, o medo irracional de insetos. PT te transforma em um paranoico, basicamente. Você começa a andar devagar, olha para trás o tempo todo e começa a prestar atenção na parede até mais insignificante que tinha. O jogo te educa a observar e depois te pune por isso. Ele sabe que você vai olhar nos espelhos, encarar a escuridão, olhar para a parede, então ele te ataca. Mas agora, como que seria a gameplay completa além daquele corredor maldito? Com base no que vimos em PT e nas entrevistas do Kojima com Guillermo del Toro, dá para imaginar que o jogo seria completamente diferente de tudo que Silent Hills já foi, até porque o jogo ele seria um reboot da franquia. O jogo teria um mundo semi-aberto, e ao invés de uma cidade aberta como nos jogos antigos, Silent Hills provavelmente teria áreas mais fechadas, claustrofóbicas e estruturadas em loops mentais, quebra de realidade e fragmentos da memória. Talvez você entrasse em uma casa normal e ela virasse um hospital ou um corredor que se estica infinitamente. Tudo guiado pela narrativa, tipo Control e Alan Wake 2, só que com uma abordagem bem mais perturbadora. Se você acha que o Kojima ia fazer um jogo normal, esquece. Silent Hills provavelmente quebraria a quarta parede o tempo inteiro. Talvez o jogo te fizesse ouvir sons fora da televisão, enviar mensagens falsas para o seu console ou até ligar para você como faziam em Metal Gear. Imagine o jogo fingindo travar, reiniciar ou dizendo que você não devia estar jogando aquele jogo. Isso seria um prato cheio para um terror psicológico nos games. PT teve coragem de fazer o que muitos jogos de terror não faziam: tirar o controle do jogador sem aviso. Não dava para prever o que vinha depois, os sustos não seguiam uma fórmula, a tensão era constante e o design do som, em especial, é uma obra-prima. Os rádios falavam frases bizarras. Dad was such a drag.
Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me. Tudo isso mexia com o psicológico e era basicamente uma tortura auditiva e deliciosa para quem ama terror. É como se o jogo tivesse sido feito por um sádico, e esse sádico era o Kojima, e eu adorei cada segundo disso, sinceramente, mas daí veio a notícia que ninguém queria ouvir. A Konami cancelou Silent Hills. Em 2015, rolou uma das maiores tretas da história dos videogames. Hideo Kojima e Konami entraram em um conflito pesado durante o desenvolvimento de Metal Gear Solid V. A Konami basicamente começou a cortar recursos, esconder o nome do Kojima nos materiais promocionais e até proibiu ele de ir para o Game Awards aquele ano. Foi feio, humilhante e injusto. No meio dessa guerra de bastidores, Silent Hills foi basicamente enterrado vivo. E cara, isso me dá um vazio real. A gente teve nas mãos um vislumbre de um novo renascimento para os games de terror e a indústria matou isso por briga de ego, basicamente. Não foi porque o jogo era ruim, não foi porque não teve audiência ou interesse, foi porque uma empresa quis tirar o controle criativo de um cara que sempre pensou fora da caixa. E não bastou cancelar, a Konami ainda teve a pachorra de remover o PT da PSN. Quem já tinha baixado, beleza, mas quem não tinha baixado nunca mais pôde jogar, como é o meu triste caso. Nem reinstalar e nem recuperar. É como se eles quisessem apagar a existência desse jogo na história dos games. E hoje, PT virou uma relíquia digital. Só quem tem o jogo instalado no PS4 consegue acessar. Tem gente que vende consoles com PT por preços milionários na internet. Tem até gente que faz leilão dessa porra. E isso transformou a demo em algo mitológico. Um jogo proibido, perdido no tempo. Um fantasma de algo que poderia ser espetacular. E o que mais dói não é o cancelamento em si, é saber que a gente viu algo que podia mudar o futuro dos games para sempre por 30 minutos. E depois foi arrancado da gente. O cancelamento de Silent Hills foi um daqueles momentos onde o jogador percebe o quanto que decisões corporativas feitas por engravatados que mal jogam videogame e mal entendem como apreciar games podem matar a arte na raiz. Foi a morte de um sonho e a indústria seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. E mesmo nunca terem lançado PT, ele ainda influenciou toda uma geração de games de terror. É impossível jogar títulos como Visage, Layers of Fear, Allison Road ou até Resident Evil 7 e não perceber a inspiração direta em PT. O uso de casas realistas, terror psicológico, loops temporais e a quebra do conforto do jogador são todos legados do PT. PT virou uma referência obrigatória. Todo desenvolvedor indie que tenta fazer um jogo de terror em primeira pessoa e Casa Mal Assombrada tem esse jogo na cabeça. O game mostrou o potencial máximo de terror nos games, e mesmo sendo só uma demo, ele ainda meteu medo, deixou cicatrizes e inspirou criadores e gerou debates. E isso demonstra que, às vezes, uma obra nem precisa ser finalizada para ser eterna. Basta ela ser bem feita, bem pensada e com bastante criatividade, que isso pode simplesmente cativar o público a pensar nessa obra por muitos e muitos anos, mesmo o jogo nem tenha sido lançado. E aí, se você curte vídeos como esse, mete o like aí e comenta se você teve a sorte de jogar PT ou se só ficou na vontade que nem eu. E se você é um fã de games de terror como eu, deixa o like e se inscreve.